De volta com o programa Perfil, hoje conversando com a cantora, professora e compositora Luísa Salles. Bom, no encerramento do bloco anterior, o Pedro, que faz um duo com você, chegou para cantar um pouquinho. E eu queria saber também do Pedro, né, como é que começou essa carreira dele, como é que vocês se conheceram e formaram esse duo. É, o começo da minha carreira foi parecido com a Luísa, né? Eu também tive o incentivo da família, eu fui para a Unirio, fui fazer mestrado também fora do Brasil, e a gente se conheceu um pouco na Unirio, também na faculdade aqui no Rio, mas a gente começou a ter uma relação mais próxima, assim, musicalmente, também começamos tocando. Foi quando eu fui dar aula na Índia, no Instituto de Ensino lá em Chennai, e abriu uma vaga para uma professora de canto. E a primeira pessoa que eu pensei logo, pô, a Luísa vai ser perfeita. Eu indiquei a Luísa lá no instituto, eles entraram em contato e a Luísa foi selecionada e a gente começou a trabalhar junto na Índia. E era um ritmo de vida assim muito intenso, que a gente dava aula de manhã, de tarde, até às 6 direto. E acabava o dia, a gente estava num lugar lá que não tinha nada para fazer. E acabou que todo dia depois do trabalho a gente começou a tocar. Assim, vamos tocar uma música, não sei o que, vamos tocar um som. Ela começou a mostrar as músicas que ela estava trabalhando. E naturalmente esse som do nosso duo começou a nascer ali, naquele momento. Isso foi em 2016. Mas como que você foi parar na Índia, né? Um país tão distante, né, que você não costuma ver tantos brasileiros indo lecionar música, né? A gente geralmente vê os brasileiros indo em busca de espiritualidade, yoga. Como é que você foi parar na Índia para lecionar música? É engraçado, né? Porque eu já fui para a Índia algumas vezes, assim, e completamente ao acaso, assim, nunca tive essa busca de ir para a Índia, mas 2009 eu fiz uma turnê de 2 meses na Índia também com um grupo que eu tocava na época, e 2016 aconteceu que eu morava na Alemanha e no dia do meu aniversário, por acaso, um amigo que eu tinha estudado junto no mestrado em Portugal me escreveu falando: Pedro, eu estou aqui na Índia, estou precisando de alguém para me substituir. E por acaso vi aqui no Facebook que era seu aniversário e apareceu seu perfil aqui. E eu pensei muito em você, acho que isso é um sinal, eu vou te indicar para vir aqui para a Índia. Então, foi um resultado de todo o processo de estudo que eu tinha desenvolvido já até ali, que acabou que naquele momento eu encaixava naquele trabalho, mas não foi uma busca mesmo, como você falou, de espiritualidade, de vontade de morar na Índia, foi uma coisa completamente ao acaso de uma carreira profissional. Assim. E eu fui parar lá em 2016 e com certeza foi um lugar que eu me apaixonei, assim, aquelas coisas da vida. E voltei já novamente, eu e Luiz a gente voltou algumas vezes juntos também a trabalho. E é um lugar que a gente descobriu de certa forma também próximo à nossa cultura. É incrível que fica bem longe, mas na música nesse período a gente descobriu muitas similaridades assim. Existem essas similaridades musicais. A Índia também é um país muito musical, né? Muito festivo. Mas existe uma coisa engraçada que é o tempo de música deles, né? As músicas, os filmes indianos são enormes. Os filmes chegam a ter 3, 4 horas, as músicas meia hora, né? Como que os indianos entenderam a música brasileira, que é mais curta, tem 3, 4 minutos? A gente Essa história tem é boa, tem a história do festival. Quer contar? conta essa história, acho que essa daí você. A gente foi convidado para se apresentar num festival de música clássica indiana, numa cidade chamada Gwalior, em final de 2017, né? No Natal de 2017, porque o Natal lá não é uma coisa como é aqui, né? Então a gente foi fazer esse show. Fomos nós, uma baixista russa e um baterista indiano, tocar nossas músicas, tocar Edu Lobo, Tom Jobim, enfim. E aí a gente chegou nesse festival que era dessas músicas de meia hora, né, de duração. E o público não sabia muito bem onde aplaudir nas nossas músicas, porque eles reagiam, por exemplo, aos solos. O Pedro fazia um solo de piano, eles aplaudiam, ficavam animadíssimos, ou eu fazia um solo na voz, uma nota mais longa, uma vocalização assim, eles, nossa, incrível! E acabava a música, e eles ficavam meio
assim, ué, acabou, ficava um clima, né? E realmente é sobre isso, né? Sobre essa Total. duração, né? E como é que foi, assim, para vocês dois lecionar num ambiente, né, que tem uma música, assim, tão mais longa, né? E tem uma história muito antiga, a música indiana, né? O que vocês encontraram de mais diferente para poder ensinar esses alunos lá? Essa coisa da tradição da música indiana realmente é um choque, né, pra gente, né? Porque aqui quando a gente fala da tradição da música brasileira, da tradição do choro, do samba, a gente está falando normalmente de 100 anos, né? Um pouco mais de 100 anos. E lá a gente está falando de uma coisa de 1.000, 2.000 anos, né? A tradição da música indiana, né? Então só isso já é uma coisa que dá um status, assim. E eu acho que a grande similaridade que a gente encontrou com os indianos e com a música indiana brasileira foi a questão da tradição oral, que é muito forte na música indiana. Os alunos eles não eram muito bons de leitura, não eram tão ricos em harmonia, mas eles tinham um conhecimento muito avançado de ritmo, muito avançado de solfejo, de cantar, que é uma coisa muito rica da música deles, assim, que vai passando de geração a geração, que eles chegam num nível muito avançado, muito novos, né? A gente frequentava as aulas de ritmo, né? De Cornacol, né? Que chama da música indiana, e os professores todos que eram do Ocidente ficavam lá perdidos na aula. Os alunos todos, assim, um garoto de 18 anos, fazendo aquelas coisas avançadas, e todos os professores americanos, todo mundo assim, batendo palminha no básico do básico, para conseguir acompanhar, né? Mas uma coisa muito curiosa é que eles entendem música brasileira muito bem. A gente mostrando os ritmos brasileiros para eles, eles pegam assim muito com uma facilidade, né? A gente até Sim, recentemente participou de um projeto da Embaixada Brasileira em parceria com o Global Music Institute, que é a escola onde a gente deu aula, e a gente gravou um vídeo de entrevista com dois alunos nossos, eles lá na Índia e a gente aqui. E a gente acabou finalizando o vídeo com todos nós tocando juntos o Trem Azul, do Loborges, do Clube da Esquina, né? E, a minha aluna de canto lá cantando comigo em português perfeito, assim, é muito legal como eles absorvem, sabe? É sim. muito, muito bacana. E quem quiser assistir esse vídeo tá nas nossas redes sociais. Procurem lá, É, Luísa e Pedro. Tem esse vídeo lá para vocês curtirem. E aí, em que momento, depois dessas aulas na Índia, vocês partem para uma turnê? É de onde surgiu a ideia, a oportunidade de vocês chegarem até a Europa, se apresentarem em vários países, né? Quem proporcionou isso? Como é que surge essa ideia? No peito e na raça, a gente começou a pensar, assim, quando estava se aproximando, mais ou menos da metade do nosso período lá na Índia, da segunda vez que a gente ficou pensando, poxa, a gente tem uma passagem de avião que passa por Amsterdã, e se a gente atrasar isso por 3 meses e aí começar a planejar uma turnê ali dentro, né? E aí foram alguns meses de muito trabalho e organização, planilha, contatos das casas de show, contatos dos lugares para ficar. sim, E a gente tem essa sorte de ter uma rede de amigos também na Europa, porque nós dois estudamos, né? Ele estudou em Lisboa, eu estudei em Valência. A gente acabou se conectando com esses amigos músicos e transformando a nossa rede de contatos assim numa rede de empresariamento artístico, praticamente. sim. E também surgiu muito também do processo, né? Que a gente ficou lá 3, 4 meses ensaiando todo dia, fazendo música. E no final a gente sentia a necessidade, né, de levar esse trabalho para frente, então a gente foi gravar disco, a gente buscou essa coisa de queremos fazer show. E a coisa de ser um duo também facilita muito a logística, né? Pela primeira vez a gente tinha a possibilidade de viajar só nós dois, dividir quarto, é tudo muito mais fácil, a gente carrega os instrumentos. E aí reuniu também essa nossa vontade de viajar e levar a nossa música, né, juntos, né? E Foi, como foi é que muito foi essa bacana. recepção lá do público? Ah, foi muito legal, porque a cada país que a gente ia passando, a gente ia sentindo, os alemães são assim, os ingleses são assado. É, e foi muito legal, porque a gente foi da Índia à Islândia, né? Num ano a gente esteve em pontas, assim, Isso é muito muito legal. loucas do mundo, né? E era legal que a gente via também, a gente tinha um certo receio, né? Poxa, a gente vai cantar músicas em português,
É, será que vai ter uma receptividade na Islândia? Será que como é que vai ser? E foi muito legal ver que as pessoas se identificavam, assim, em culturas muito diferentes, eles curtiam, e o jeito de curtir era muito diferente, né? Na Índia, as pessoas eram super calorosas, na Islândia, a gente acabava o show, e será que as pessoas gostaram, não sei o quê, e só depois, no pós-show, que as pessoas iam falar, nossa, eles gostaram mesmo, eu fiquei na dúvida durante o show, porque as pessoas eram... É a cultura mesmo, né, de proximidade, né? Sim, e com toda essa troca que vocês tiveram com o público, né, de vários países, tiveram inclusive a oportunidade de conhecer artistas, ouvir composições locais. O que que isso influencia na gravação do CD de vocês? Vocês já gravaram 2, inclusive. O que que isso influenciou ali na composição desse CD? Eu acho que o nosso primeiro CD ele abre com uma faixa que tem uma tábua indiana já anuncia que tem essa conexão, né? É verdade. Eu acho que a gente tem conseguido buscar uma sonoridade mais ampla, eu acho, né? Eu acho que a gente está Sim. e realmente vendo, porque assim, na minha trajetória eu me dediquei muito à música brasileira, assim, no início da carreira, assim, samba, forró, tive essa experiência de cantar em baile de forró, sabe? E de pegar bem essa linguagem, essa energia, né? E embora eu continue amando isso, eu sinto que o meu som tá assim, né? O nosso som tá se encaminhando para uma coisa mais Sim. que qualquer pessoa possa ouvir. Então, mesmo essa música que a gente tocou no fim do segundo bloco, né? Ela tem uma coisa meio, né? Uhum. Tá ali, né, no fundo, né? Podia ter um triângulo ali. Mas a gente acaba não indo para essa roupagem, quando você decanta o som, o Tá Brasil ali, ainda né? tá ali, mas tem já uma outra cara. É É. difícil falar dessas coisas, né? Sim, mas eu acho que é sempre, acho que a criação musical, né, ela é sempre reflexo das experiências que a gente vive, né? Então, às vezes, de maneira consciente, e às vezes até de maneira inconsciente, as experiências que a gente passa, elas estão lá, né? Então, é difícil falar sobre isso porque às vezes elas estão realmente no nível inconsciente, né? É difícil falar. Foi legal que a Luísa conseguiu trazer um exemplo. Pô, a tábua indiana que abre o nosso segundo do disco traz essa sonoridade que com certeza teve a ver com a experiência que a gente teve na Índia. Mas muitas vezes ela é uma relação nebulosa, mas que com certeza essas experiências que a gente passou, elas ajudaram a enriquecer o som que a gente vem fazendo, né? A música que a gente vem trabalhando. Não, e agora a gente passa por um período que não importa se você mora na Índia, na Espanha, na Alemanha, no Brasil, todos os artistas do mundo passam por um período difícil, que é esse da pandemia, né? Uhum. Qual é a análise de vocês desse novo mercado que deve surgir para a cultura? Quais as dificuldades que vocês têm visto, falando com os amigos de vocês pelo mundo e aqui no Brasil, nesse momento da pandemia? Eu acho que tem primeiro que o artista independente no mundo todo, desde da intensificação da relação da internet com a distribuição de música, o artista independente precisa ser cada vez mais coisas, né? Eu brinquei quando eu estava aqui ajeitando o microfone do Pedro que a gente aprendeu a ser técnico de som nessa quarentena. Não é o nosso trabalho, a gente nunca vai fazer bem como um profissional dessa área. Mas a gente acabou se vendo nessa situação de ter que ampliar nossas ferramentas, ampliar o nosso conhecimento prático e teórico de coisas que a gente jamais faria, para conseguir sobreviver, né? Então, isso já vinha numa crescente, né? Essa coisa do artista ser tudo, ser seu próprio produtor, ser videomaker, ser compositor, ser tudo. E agora na pandemia isso se intensificou, né? Eu acho que uma coisa assim que infelizmente está sendo bem diferente do Brasil para os outros países é que é, os casos começaram mais ou menos na mesma época, né, aqui na Europa, e os meus amigos da Europa já estão voltando a fazer shows, já tem eventos começando a acontecer, e aqui no Brasil a gente não vê esse retorno tão cedo, né, tanto pelas proporções continentais do nosso país,
quanto pela péssima administração da situação, né? De não ter sido feita uma quarentena a sério, do povo não ter sido assistido, da cultura não ter sido priorizada, né? Acho que a Lei Aldir Blanc foi uma grandíssima vitória, mas a gente ainda precisa ver esse recurso ser aplicado para apoiar os artistas. E eu acho que a outra coisa que eu queria dizer antes de passar a palavra para o Pedro, dizer também que esse período ajudou a refletir muito sobre a relação do dinheiro com a arte, né? Porque os artistas estão, em sua maioria, fazendo arte de graça nas redes sociais, alegrando a vida das pessoas. Enfim, tem os artistas mainstream, né, muito famosos, que estão tendo patrocínio das marcas para fazer suas lives, mas os pequenos artistas independentes, continuam entregando o seu produto e não estão tendo o mesmo retorno, né? Então, acho muito importante a gente refletir sobre o lugar da arte na nossa vida cotidiana, porque eu imagino quem não é músico e está trancado em casa, como estaria sem filmes, séries, shows, como estaria enfrentando esse momento. Então, é um exemplo de um momento onde a gente vê os artistas se colocando para fazer o que eles fazem de melhor e continuando a entregar isso com alegria, né, com qualidade, com dedicação, e as pessoas continuam recebendo. Então, sempre eu deixo essa frase assim, sempre que você puder contribuir com a arrecadação online de um artista, pagar pelo CD, ou, enfim, depositar na conta, o que você puder, né? Eu sei que não está fácil para ninguém, mas é importante a gente pensar nessas relações. Sim, sim. Falou tudo. E após tudo isso, Pedro, tudo isso que a Luísa fala da dificuldade hoje, né? Porque ainda não é possível retornar os shows aqui no Brasil, pelo menos, né? Vocês pensam, de repente, em voltar para a Europa, Índia, algum país em que isso já seja possível? Essa pergunta é difícil, né? Porque os brasileiros não podem entrar em país nenhum, né? A gente está num momento que a gente não sabe, né? Quando isso vai ser possível novamente, né? Viajar. A gente está sempre aberto às possibilidades, né? Tentando sempre não ficar fechado. Mas atualmente as portas estão todas fechadas, né? As portas e janelas estão todas, todo mundo em casa, não tem nenhuma perspectiva e tá difícil de imaginar quando que vai ser essa mudança, né, de panorama, né? Eu tenho ano que vem eu tenho uma viagem marcada para o Japão, que eu não sei se vai acontecer, né? Eu fui convidado para a Bienal de Arte Contemporânea de Tóquio, que foi um super convite, que ia acontecer esse ano e que passou para 2021, que eu estou numa expectativa, mas não sei se vai se realizar. Então estamos todos nessa expectativa, assim. E é aquela coisa, né? O mundo não para e todo mundo se adaptando, né? A gente aprendeu a dar aula online, a gente aprendeu a fazer live, a gente aprendeu a fazer show de casa, a gente aprendeu a gravar vídeo, estamos aqui fazendo esse programa na sala da nossa casa, a gente comprou equipamento. E é aquele processo de adaptação rápido, não só dos músicos, né? Não só da arte, mas de todos, né? Então, o mundo não para e a gente vai sendo levado. Bom, então vamos aproveitar, né, que já que a gente não pode ter vocês aqui no estúdio, pelo menos vocês têm um estúdio montado em casa, pedir para vocês tocarem mais uma música de vocês para a gente encerrar o programa de hoje. Agradeço muito a participação. Você pode continuar acompanhando o trabalho da Luísa e do Pedro pelo YouTube, no canal deles. Também tem o canal Meninas do Brasil, o canal da Luísa Salles. E você revê a nossa programação no YouTube da TV Alert. Até a próxima. Vamos ficar com um pouquinho de Pedro e Luísa. Quero te ver comemorar quando enxergar tudo que a vida guardou pra te dar e o que já deu, chances que o tempo prometeu, e que você possa encontrar o que perdeu pra ser feliz. Saber quando cantar de cor é hora de improvisar, chorar até chorar de rir, tentar até não conseguir.
conseguir mais, cantar quando souber improvisar. E a hora de saber de cor, buscar até não se perder, só ser sem ter que ser melhor. Quero as canções pra caminhar nos temporais, já que a saudade traz horas demais e que o amor cobra seu preço sem pudor, e que em você possa enxergar quem se rendeu pra ser feliz. Saber quando cantar de cor, é a hora de improvisar, chorar até chorar de rir, tentar até não conseguir mais, cantar quando souber improvisar. E a hora de saber de cor, buscar até não se perder, só ser sem ter que ser melhor.